Boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Eu estou contente de estar aqui para pregar a palavra do Senhor. Ai de mim se não pregar. Então, aquele a quem Deus convocou para fazer o seu serviço, ele deve dizer: ai de mim se não cantar, ai de mim se não visitar, ai de mim. Então, a gente se sente bem por trazer a palavra do Senhor. E o meu desejo é que a palavra sempre seja benéfica. Faça o bem aos nossos corações. Por favor, vamos ler o texto de hoje. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha, fracasso. E está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ver o nosso tema. O texto bíblico, quando a gente lê um texto bíblico, todo texto bíblico fala de alguma coisa. O tema é esse. O tema diz de que aquela passagem fala. Esse é o tema. Isso é importante para qualquer pessoa que tem que falar em público, qualquer pessoa que tem que fazer um TCC. Né? O texto exige que compreendamos o tema. De que ele trata? Então, ele trata de sermos continuadores dos heróis da fé. É isso. E o pregador precisa ser fiel ao tema. Esse tema fala de continuar o testemunho dos heróis da fé. Então, eu preciso falar sobre isso. Não posso falar sobre outra coisa que esteja dentro desse tema. A verdade central é o resumo em uma única frase. Um resumo, uma síntese do que é dito na pregação. É tarefa dos crentes dar continuação ao testemunho dos heróis da fé. Uma coisa aconteceu no passado, os heróis da fé deram testemunho e nós temos que dar continuação. Outro dia eu vinha com um irmão da visita ao Baster, passamos numa área devastada, matagal, muita sujeira, e aquele irmão falou: isso aqui era dos Matarazzo, né, que tinham um poderio muito grande econômico, mas não teve continuação. Então se transformou tudo em ruínas. O que o escritor aos Hebreus fala é que é nossa tarefa dar continuação àquilo que os antigos crentes fizeram. Então vamos ver. O texto começa com a palavra portanto, a qual liga a narrativa sobre o testemunho dos heróis da fé com a tarefa da igreja nos dias de hoje. Então ele liga, portanto é isso. Abraão creu, portanto, nós vamos crer. Moisés trabalhou, portanto, nós vamos trabalhar. Quer dizer, uma coisa liga a outra. O testemunho dos antigos com o nosso é sequência. O nosso tratamento, a nossa vida cristã, o nosso serviço, o nosso testemunho é sequência. O que os antigos fizeram, deixaram, e a igreja é responsável, nós somos responsáveis.
A lista dos heróis da fé começa em Abel. Abel foi o primeiro herói da fé. Por quê? Porque ele deu a oferta certa. Caim não cria em Deus, então deu qualquer coisa. Abel tinha fé, então ele deu a oferta que agradou a Deus. Se a gente realmente tem fé, a gente vai sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Termina em anônimos, fiéis. Começa com Abel, dá uma lista deles, e no final fala de alguns cujo nome não é mencionado. E diz que aqueles foram cerrados pelo meio, foram passados ao fio da espada, ficaram escondidos nas cavernas, foram desprezados. Nem diz o nome deles, mas está na lista, estão na lista. Os heróis anônimos, que não foram vistos como grandes vencedores, a não ser porque mantiveram a sua fé. Porque mantiveram o seu testemunho. A grandeza deles era essa. Prosseguindo então. O autor de Hebreus recomenda aos crentes a continuarem o testemunho daqueles, usando a figura das competições atléticas praticadas na antiga Grécia, usando a analogia com os heróis da fé. O autor recomenda que sejamos continuadores do testemunho dos heróis da fé. Uma vez um pastor estava pregando, não dá noite, irmão, vamos parar. Isso que Deus nos falou merece uma reflexão. Ninguém faça nada. Ore sobre o que você ouviu. Porque causa um impacto, nós temos que absorver esse impacto. Como aqueles homens, por exemplo, Jeremias, foi espancado, levou soco, foi jogado no poço, foi preso, colocado no tronco. E o escritor aos Hebreus está dizendo que a gente tem que continuar com essa ousadia, com essa coragem, com essa dedicação, com esse amor. Pois bem, sejamos então continuadores do testemunho dos heróis da fé. Então, a minha tese é essa, que devemos ser continuadores do testemunho dos heróis da fé, se é que temos fé. Né? Se temos fé, vamos continuar. Pois bem, eu quero dar 3 argumentos sobre isso. Então, eu afirmo que nós, os crentes, precisamos dar continuidade ao testemunho dos antigos crentes. E as divisões do sermão, elas têm como finalidade justificar o que eu estou dizendo. Eu tenho justificativa, tem algo que me garante que isso é verdade, aí então nós usamos compreender o texto como um todo. Primeiro, para sermos continuadores do testemunho dos heróis da fé, precisamos alcançar maturidade. Nos Jogos Olímpicos, somente poderiam participar homens adultos com maturidade. Alguns dias falei sobre o sermão ocasional, a pregação na ocasião. Então, as Olimpíadas ainda não estão por aí, né? Então, é tempo de pensar num evento que tem grande impacto. E essa palavra de hoje tem uma ligação, ou tem uma aproximação com os Jogos Olímpicos. Os jogos chamados de Olimpíada eram praticados na Grécia 700 anos antes de Cristo. Durante 400 anos, os gregos praticaram anualmente as Olimpíadas. Depois foram proibidas, talvez por questões militares, questão de logística. 400 anos depois foram proibidos. E até 1886, foi recuperada a ideia da Olimpíada. A Olimpíada de hoje, que vocês assistem, é uma ideia do que era. Eu falei até com o André que é uma falsa Olimpíada. Primeiro,
Porque só era Olimpíada os atletas, as competições feitas na cidade de Olímpia. Entendeu? O que não fosse feito na cidade de Olímpia eram jogos, mas não Olimpíada. Pois bem, mas isso é apenas chamar a atenção para mostrar que é uma coisa importante. Então, vejam só, nos Jogos Olímpicos somente poderiam participar homens adultos com maturidade e ajustamento. Um adulto ajustado, um jovem, tinha que ser jovem, um jovem de bom comportamento, ajustado, que não causava escândalo na sua companhia, que não era bêbado, que não era drogado. Essa pessoa íntegra participava. Então havia uma seleção. E um dos critérios para participar das Olimpíadas era que a pessoa demonstrasse um caráter de maturidade. Você vai entender isso melhor. Primeiro comentário. A maturidade é necessária para a formação de bons cooperadores. Se nós vamos ser cooperadores dos profetas e dos antigos heróis da fé, nós precisamos de ter essa maturidade que nos permite ser um bom cooperador. A maturidade, era muito valorizada na Bíblia. Eu lamento que eu raramente falo desse assunto, dificilmente eu falo sobre isso, mas é muito valorizado na Bíblia, a maturidade, muito valorizada. E é uma condição para que nós possamos dar continuidade à obra dos antigos fiéis da fé. Pois bem, era muito valorizada na Bíblia e descreve a condição que permite a uma pessoa ter o comportamento esperado de um adulto. Então, existe nos estudos da psicologia, nos estudos da biologia, o conceito de maturidade. Existe a infantilidade para os pequenos e a maturidade para os grandões. Aquele que chegou à altura de 1,80 m não pode se comportar como se ele tivesse 3 anos de idade. Porque aquele comportamento de 3 anos de idade não coaduna com o comportamento de um homem de 20 anos de idade. Esse homem que não tem maturidade, ele vai ter problemas e vai causar problemas para as outras pessoas. Então, aqui, continuando, eu uso o texto de Paulo. A carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo. Às vezes nós nos confundimos, erramos, mas Paulo não está na carta aos Hebreus. É uma pessoa que nós não conhecemos, mas não é Paulo. E às vezes a gente erra, fala, Paulo falou isso na carta aos Hebreus. Não falou. É que foi outra pessoa que falou. Pois bem, Paulo então falou assim, olha bem, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Varonilidade é a palavra que caracteriza o adulto ajustado. Varonil não é uma pessoa que fez 25, 30 anos. Varonil é aquele que, na sua vida, no seu relacionamento com a família, no seu trabalho, esse é o adulto ajustado. Então, Paulo diz, até que todos, a maturidade não é uma proposta para alguns, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Amadurece para ser filho, não como uma criança que corre daqui, corre para lá, você nunca sabe o que ela quer, o que ela fala. A pessoa que amadureceu, ela tem essa postura. Ela não é como uma criança agitada, mas é um adulto centrado, tranquilo, sereno. Essa é a pessoa amadurecida. Bom, Paulo falou ele como um atleta. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Então isso é sinal de maturidade. Ele fala na carta aos Coríntios, quando eu era menino, ele está falando sobre o amor. Né? E lá no capítulo 13 de Coríntios ele fala sobre o amor, e a certa altura diz, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu cresci e me tornei homem, deixei as coisas de menino. Estava contando para Eliseu de um pastor que na convenção, nós estávamos na fila para pegar a comida, e a moça falou, tem ovo e tem bife. O senhor quer ovo ou quer bife? Aí a pessoa dizia, quero bife. Vou dizer, quero ovo. E quando chegou na minha vez, ela disse, você quer ovo ou você quer bife? Eu falei, eu quero ovo e quero bife. Eu quero os dois. Eu fui me sentar na mesa onde estava um pastor muito conhecido. Aí ele olhou para o meu prato e ele viu bife e ovo. Falei, como é que você ganhou bife e ganhou ovo? Ela não me deu, eu pedi, ela não deu. Como é que foi dar para você? E ficou armando uma cena. Aí tinha uma irmã que estava ao lado e tinha ovo, ela tinha pegado o ovo. E ele ficou tão agitado, tão revoltado, aquela irmã falou, toma pastor, come o ovo. E ele pegou e comeu o ovo. Isso é infantilidade. O adulto se controla, o adulto se contém, ele adquiriu um mecanismo de controle. Se eu me descontrolar perto de vocês, pode acreditar, não serei um adulto, serei um infantil, me comportando como criança que perde o controle. Pois bem, eu dei aula na faculdade teológica, e uma das matérias que eu dei lá foi a psicologia do desenvolvimento. Desde que o bebê é gerado no útero da mãe, as suas fases de crescimento, infância, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência e assim por diante. Quando estudamos a adolescência, eu estava lendo um livro que dizia o seguinte, que uma característica importante do adolescente, e essa característica, ela não é uma aberração, é normal, que o adolescente era contestador, natural, e era reivindicador. Então ele contesta e exige, são exigentes. E ela dizia, a professora lá que escreveu o livro dizia assim, uma pessoa deixa de ser adolescente quando descobre que a função dela não é contestar nem reivindicar, que o papel dela é cooperar. Imagina na casa, queimou o chuveiro. O filho fala, pai, quebrou o chuveiro, a água está fria, a água está quente. E vai lá, eu quero um chuveiro, você não compra o chuveiro. Né? Isso é a postura do adolescente. Quando ele cresce, ele vê o chuveiro estregado, vai comprar um e colocar no lugar. Ele passou de ser um contestador, de um reivindicador, para um cooperador. Toda a comunidade tem essas pessoas que querem contestar, querem protestar, querem isso, aquela postura do adolescente. Existe na biologia um fenômeno chamado neotenia. Neotenia descreve o comportamento da criança no adulto. Porque na natureza, os animais, por exemplo, um chimpanzé pequeno, ele tem um comportamento. O chimpanzé adulto não se comporta como um pequeno. Ele tem a natureza dele exige mudança de comportamento quando ele se torna adulto. E ele muda automaticamente. Mas nós não, nós seres humanos não mudamos automaticamente. Precisamos do ambiente, precisamos de experiência, precisamos de uma série de coisas. Ele não. O chimpanzé chegou à idade dele, passou dos 5 anos de idade, é um adulto, você não vai ver nele mais criancice, porque ele não é mais criança. Então, antigamente, essas pessoas que preservavam a infantilidade eram chamadas de pessoas neuróticas. Problemas de personalidade.
Não usamos mais a palavra neurótico, mas é esse problema de personalidade difícil com a sua personalidade. Pois bem, nós precisamos então partir de uma postura de contestação e reivindicação para a cooperação. Então, na família, às vezes, o marido não coopera, a mulher tem que dar banho em 3 crianças, ele não faz nada, reclama porque as crianças estão fazendo barulho no chuveiro. Ele é um contestador, um reivindicador. O reivindicador, ele não é consciente disso. O contestador não é consciente. Ele acha que aquilo é um comportamento que ele tem que ter. Tem uma piada antigamente que mostrava uma pessoa, um jovem que chegava e falava assim, chegava num país e perguntava: "Ai, governo, sou contra. Tem governo, sou contra. Tem pastor, sou contra. Tem zelador, sou contra. Tem líder da escola dominical, sou contra. Ai, governo, sou contra." Mas não se espera isso de um cidadão brasileiro que quer ajudar o seu país. É um brasileiro amadurecido, um cidadão que quer ajudar o seu país. Há problemas? Cooperarei. Vou cooperar. Eu vi na igreja assim, algumas pessoas dizendo: que o pastor fala isso, os diáconos não trabalham. E eles, o que eles fazem? Nada. Pois bem, a maturidade é necessária para a formação de bons cooperadores. Outro comentário: a maturidade permite submissão, ou seja, adaptação às normas e instruções necessárias. Por que nas Olimpíadas os candidatos eram homens adultos de bom comportamento? Por quê? O evento, as Olimpíadas, tinham normas, preceitos. E para assumir regras, tem que ter maturidade. É preciso que a pessoa, para se adaptar às exigências das Olimpíadas, tem que ser uma pessoa com maturidade. Por isso, eles convidavam homens, selecionavam homens, jovens, e pesquisavam. É um filho ajustado? É um vizinho ajustado? É isso que a gente quer nas Olimpíadas. E assim era o critério que usavam. Não convidavam alguém que eles achassem que tinha um problema. Um jovem que já se sabe que é rebelde não pode ser enquadrado na Olimpíada, porque ali exige plena obediência. Havia as normas do evento, que todo atleta tinha que acatar, e as instruções do treinador, que ele tinha que seguir. Às vezes eu vejo futebol e o treinador está lá no campo. Ninguém olha para ele, ninguém sabe de nada. Então a instrução não é seguida. Então existe um treinador, existem as instruções, mas não existe quem acate as instruções. E o rendimento é pequeno, porque o treinador tem os comportamentos apropriados para o desenvolvimento. Pois bem, o apóstolo Paulo disse: "Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." Esse texto é muito conhecido. Mas quando o apóstolo fala "guardei a fé é a fidelidade às normas do jogo. Isso aqui é a fé. Guardar a fé aqui não é guardar a fé em Deus. Era um ato de fé obedecer às normas da competição. Quando Paulo fala "combati o bom combate", eu escolhi a modalidade. Ele escolheu a modalidade. Bom combate é a modalidade. Seguir a Jesus é um bom combate. É uma boa modalidade para a gente batalhar. Acabei a carreira. Ele foi até o fim. É a obrigação do competidor chegar na meta final. É a obrigação dele. Ele não pode dizer: "Não, eu cansei, me deu cãibra." Não, ele tem que chegar lá. Mesmo que ele chegue todo estropiado. Mas era dever dele. E guardei a fé, quer dizer, eu fui leal aos regulamentos. Combati o bom combate, a modalidade que me colocaram lá para eu correr 100 metros,
Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira porque eu fui lá até onde me mandaram e mantive a minha lealdade às normas. Já contei para os irmãos que quando eu fui me matricular na faculdade de medicina, era aquela euforia, né? Nós passamos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e tínhamos uma autoestima lá em cima, todos eufóricos, e alguns bem jovens, jovens com 17 anos, estavam entrando na faculdade de medicina. Aí eu me lembro que eu cheguei e fui direto para a mesa para fazer matrícula. Aí tinha um senhor velhinho chamado Sr. Magalhães. O Sr. Magalhães me chamou do lado, falou assim: olha, você veio fazer matrícula? Vim. Então vai ler primeiro os regulamentos da faculdade. Senta ali debaixo daquela árvore, tinha uns bancos, leia o regulamento. Se você estiver de acordo, vai fazer matrícula. Se você não concordar com a disciplina da faculdade, não vai fazer matrícula. Não vai fazer matrícula. E nas Olimpíadas era assim também. Você é capaz de se adaptar às normas, aos regulamentos? Sou. Eu acato, aceito. Foi isso que eu fiz. Li tudo, estava de acordo, onde não podia fumar, onde não podia gritar, que tinha que limpar o laboratório antes de deixar, um monte de regulamentos. Aceito todas elas. Mas aceitar normas, aceitar regulamentos é um privilégio para aqueles que amadureceram. Senão a gente não aceita, a gente se rebela. Peraí, mas que absurdo, eu não posso tomar Coca-Cola às 10 horas da manhã? Isso é um absurdo. Então se rebela contra as normas. E o atleta, ele precisava ter maturidade para assumir as exigências da competição. Assim é o nosso caso. A maturidade facilita condições para o sucesso de uma pessoa no cumprimento de sua função. Você está lendo ali? Eu coloquei um conjunto de condições para uma pessoa realizar alguma coisa na vida. Seja uma faculdade de engenharia, seja um curso de piano, seja uma atividade qualquer, seja qualquer emprego. Primeiro é preciso o dom. O dom é a capacidade que a pessoa tem, nasceu com aquilo. Porque uma pessoa pode querer ser atleta e não tem um dom para ser atleta. Nem todo mundo nasceu para ser atleta. Então, os organizadores da Olimpíada não aceitaram essas pessoas. A vocação é o chamamento. Porque o soldado era chamado para o exército, o atleta era chamado para as competições. Então, tem um chamamento. A palavra vocação aparece continuamente nos evangelhos. É uma palavra preferida do apóstolo Paulo. A vocação é o sentimento, a certeza que estamos sendo chamados para fazer aquilo. Então, o jovem estudou arquitetura, ele tem o dom, mas ele tem vocação? O que acontece com a medicina? As pessoas têm dons e têm bons conhecimentos, mas não têm vocação. A vocação insiste numa simpatia com o outro, uma bondade. E a pessoa não tem a vocação. A motivação, que eu não tenho aqui, que é eu quero fazer. Você quer competir? Quero. Você tem o dom? Quero. Você tem a vocação? Quero. Então você vai competir. E depois vem a capacitação, o treinamento. Você vai treinar. Você vai treinar? Então você está convocado. Você tem dom, você tem vocação, você vai treinar. Mas você tem que ter maturidade. Muita gente tem dom. Vamos para o casamento. Jesus fala que alguns homens não têm o dom para casar. A gente não entende isso. Jesus falou, alguns homens nasceram incapacitados para o casamento. Jesus falou isso. E na prática a gente vê isso.
Ele não tem a vocação, então não tem a vocação. O outro tem a vocação, mas quer fazer de qualquer maneira sem capacitação. E o outro não tem maturidade. Sem o dom, sem a vocação, sem a capacitação, sem a maturidade, não se consegue fazer nada em lugar nenhum. Nem no trabalho, nem na igreja, nem na escola. Não consegue. Porque é o conjunto de elementos. Tem que ter o dom, se sentir chamado, ser capacitado, treinar, estudar, aprender. Já falei para os irmãos, tínhamos um moço aqui que queria ser pregador. Eu achei que ele tinha o dom. E achei que ele tinha vocação. Mas ele não quis ser capacitado. Ele não quis treinar. Eu dei para ele uma tarefa para ele fazer, que ele precisava seguir. E ele falou, olha pastor, eu não vou fazer assim não, eu vou pregar como eu sempre preguei, que eu já sou pregador. E não era pregador. Então ele não quis a capacitação. E outros que não querem amadurecer. Não querem amadurecer. Por exemplo, um pastor de 50 anos, que gasta tempo da vida dele com pornografia, não cresceu, ele não saiu. Que os adolescentes fiquem na pornografia, os homens jovens, mas um adulto casado de 50 anos, gastar boa parte do seu tempo com pornografia, não faz sentido. Então, ele não foi, essa pessoa não foi bem sucedida. Meu segundo comentário, hoje tem esses bichinhos, né? Meu segundo comentário é que para sermos continuadores dos heróis da fé, precisamos ter disciplina. Assim como no atletismo, a vida cristã precisa igualmente de disciplina. Disciplina, em grego, é paideia. Paideia vem de paidion, que é bebê, criança. É uma palavra pediatria, vem daí. A paideia era a disciplina. Aí você dizia, assim como no atletismo, a vida cristã precisa igualmente de disciplina. Disciplina, paideia, é o conjunto dos princípios que os pais e os mestres precisavam inculcar nos filhos, para que eles pudessem se tornar adultos ajustados. A função principal da família, uma vez falou um especialista, a função principal da família é ajudar uma criança totalmente dependente em um adulto totalmente independente. Esse é o adulto que amadureceu e anda pelos seus próprios caminhos, em vez daquela criança que era dependente e fazia um monte de coisas que no adulto não faz. Os atletas, então, precisavam aceitar as regras da sua modalidade. Para cada modalidade havia as regras. As regras... As Olimpíadas só tinha o atletismo, só pessoa correndo. Por isso você encontra na Bíblia, Paulo sempre falando. Depois introduziram o pancrácio, que era uma luta. Aí Paulo sempre fala assim, se eu der soco no ar, não vou atingir o adversário. Não vai atingir o adversário. Se eu der um soco em mim, eu vou me disciplinar. O apóstolo Paulo usa essa linguagem. Eu preciso me esbofetear para ser humilde. E se eu tiver que esbofetear o outro, eu não posso dar soco no ar. Eu tenho que acertar. Pois bem, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos a dois comentários. Os atletas precisavam aceitar as regras da sua modalidade e as instruções do seu treinador. Certo? Tem as regras da Olimpíada e o treinador dele que dava normas para ele. Existem as regras do futebol, mas lá dentro do campo de futebol tem coisas que o treinador vai mostrar. O treinador quer que esse jogue mais para a esquerda, que ele jogue mais para a direita. O treinador está dizendo, você aqui do meio vai correr mais, se esforce, mas para o treinador. E o time não melhora. Continua ruim e perde. Paulo diz, então, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A modalidade é adequada,
a carreira foi terminada e eu fui correto na obediência às regras. Eu não quebrei as regras. Às vezes pessoas quebram as normas, quebram as regras. E aí é desclassificado. O crente precisa fixar a sua atenção em Jesus, como o atleta prestava atenção ao seu treinador. Jesus é o autor e consumador da fé. O treinador, vamos imaginar que eu vou correr daqui até o fim do salão. Eu sou o atleta, o meu treinador está lá. O treinador está lá. Eu preciso olhar para ele. Porque enquanto eu olho para ele, se eu estiver saindo da meta, ele dá um sinal. O treinador está lá de olho em você. Esse nosso treinador é Jesus. Ele está de olho na gente. Ele vai dar um toquinho. Você lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, e daqui a pouco você sente aquele para mudar a sua corrida. Jesus é o nosso treinador. Ele é autor e consumador da fé. O autor é aquele que deu origem, aquele que construiu. O consumador é aquele que embelezou, que fez a decoração. É como uma casa. Você contrata uma pessoa para construir e deixa na parede sem acabar. Aí vem um outro para dar o acabamento. Jesus construiu o prédio e ele fez o acabamento. É perfeito. Então, quando olhamos para Jesus, lemos a Bíblia e oramos, nós estamos olhando para o consumador da fé, autor e consumador da fé. Jesus é o autor, é o consumador da fé, ele é o nosso treinador. O atleta não pode desprezar o seu treinador. Muitos atletas foram desclassificados porque o treinador dava uma instrução e ele fazia outra. Aí o treinador chama aquela pessoa ao lado e substitui no jogo. Ok? Terceiro, então, meu terceiro argumento é que para sermos continuadores do testemunho dos heróis da fé, precisamos ter persistência. Precisamos ter persistência. O texto de Hebreus diz assim: corramos com persistência a carreira que nos está proposta. Para chegar lá, você estudou direito, chegou ao fim, foi diplomado. É isso. Tantos outros entram na faculdade de direito, saem no segundo ano, saem no terceiro ano, faculdade de medicina. Eu tinha colegas que entraram comigo no primeiro ano, mas eu não gostei não gosto de medicina não. Mas você fez vestibular para medicina, você passou? Mas não gosto, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer cinema. Então assim, né? Dessa coisa. Falta persistência. Então, o que o escritor no Hebreus diz assim: corramos com persistência a carreira que nos está proposta. Aí diz, outra passagem: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ofensa. Está sentado à direita de Deus. Persistência ou paciência vem de uma palavra que significa permanecer quando muitos já desistiram. Uma das minhas perplexidades é a falta de persistência, a falta de continuidade. Você vai encontrar por aí pessoas que um dia foram batizadas, assumiram, mas elas deixaram para trás. Há um hino no cantor cristão que diz assim: quantos que corriam bem, já não mais contigo estão. É uma oração. A pessoa fala para Deus: quantos que corriam bem, já não mais contigo estão. Outros seguem, mas também, frios, sem amor, estão. Entendeu? O hino diz isso. Aqui nós não vamos desistir, nós vamos na fila. E Jesus estava lá para suportar tudo e continuar. A persistência exige disposição para o sacrifício. A gente só persiste se a gente suportar as pancadas, as pauladas. Esposas difíceis, maridos difíceis, a gente mantém o casamento. Filhos rebeldes, a gente mantém o casamento. Então, a persistência exige disposição
para o sacrifício. O corredor nas competições precisava suportar fadiga intensa e dores musculares. Ele precisava persistir. Se um atleta fosse tomado de uma cãibra, a tendência de um atleta que tem cãibra na perna é sentar e ficar sentado. Mas ele não podia fazer isso. Esperava-se que ele, com cãibra ou sem cãibra, atingisse a meta onde o seu treinador está te esperando. O nosso treinador Jesus está esperando a gente no fim da meta. Lá onde chega, na área de chegada, pum, a bandeira chegou. A competição nos estádios era chamada de agona. Agona deu origem à palavra agonia. Agona é a palavra grega, deu origem à palavra agonia. Paulo recomenda a Timóteo: peleja a boa peleja da fé. Ou literalmente, agoniza a boa agoniza da fé. O atleta não pode querer ser um atleta vencedor sem suportar a agonia, sem agonizar com o máximo esforço. E Paulo então fala para Timóteo: peleja a boa peleja da fé, ou seja, agoniza a boa agonia da fé, que seria a tradução literal, significando o esforço máximo, como quando uma pessoa que está morrendo usa nas forças finais para se manter vivo. Então, a agonia é isso: a pessoa está morrendo, mas o corpo não quer morrer, então ele usa todos os recursos. E uma das maneiras para deixar morrer uma pessoa que está morrendo é deixar ele desidratado. Fazem isso. É deixar a pessoa está no fim, precisa morrer, vamos tirar o soro dele, vamos dar água para ele. E ele o corpo vai batalhar, vai pelejar para se manter vivo, para não morrer. Então é esse esforço máximo. Quando uma pessoa está morrendo, usa as forças finais para se manter vivo. Essa é a ideia. Não existe glória sem agonia. Não existe vitória sem agonia. Nós somos uns bananas. Nos chateamos. Nos aborrecemos. Uns bananas. Por quê? Porque não temos a garra para a agonia. Não temos a garra para ir em frente. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas: vocês iam tão bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí a hora da igreja tal, mas o que aconteceu? Fiquei chateado com isso, fiquei chateado com aquilo. Deixou. Bom, essa questão da agonia. Há uma história de um pregador chamado Sundar Singh. Ele se converteu, ele era da Índia, ele era indiano. Se converteu na adolescência porque a escola, ele estudava na escola batista na Índia. Os missionários, não podendo evangelizar, evangelizava através da escola. E o texto lido era o Novo Testamento. Então, os missionários usavam o Novo Testamento para ensinar eles a lerem. Os que queriam estudar inglês. Pois bem, esse Sundar Singh se converteu. Lá naquela seita, naquela religião deles, se um filho abandonasse o hinduísmo, devia ser condenado à morte. E ele chegou em casa com o Novo Testamento e se declarou que estava seguindo aquele Novo Testamento. Então o pai providenciou para que ele fosse envenenado. Falaram com ele, ele não abriu mão. Então o pai e a mãe decidiram que pela lei deles, pela fé que eles professavam, uma pessoa que abandonou aquela seita devia ser morta. E ele foi envenenado, mas ele não morreu. Mas ficou doente a vida inteira. Ele morreu jovem.
torno de 40 anos. Quando as pessoas lá viviam 70, 80 anos, ele morreu jovem. Ele sempre foi doente, ele sempre foi fraco, por causa do envenenamento da adolescência. E ele pregava, viajava. Um dia, ele foi atacado pelos inimigos da religião e o condenaram à morte. Lá, eles matavam os condenados e jogavam num poço. E Sundar Singh foi condenado, mas resolveram não matá-lo, jogaram no poço. E ele ficou lá no meio de cadáveres em decomposição. Ficou lá. De madrugada, antes do nascer do dia, ele sentiu uma coisa nele, era uma corda. Aí a pessoa falou, segura na corda, eu vou te puxar. Aí ele segurou na corda, foi puxado. Quando chegou lá em cima, ele começou a se limpar, foi olhar, não tinha a pessoa que o puxou. Evidentemente, a pessoa não ia ter problema com a justiça de impedir a condenação do perdido. Mas tudo isso causava doença nele. Alguém poderia dizer, se não é assim, para de ser missionário, vai ficar num lugar sossegado. Ele podia ficar na Inglaterra, ir para lá, só para fazer palestra, mas não, ele quer evangelizar na Índia. Depois, ele saiu de lá, do poço, e não atormentaram mais, mas ele foi embora. Chegou no local onde as pessoas estavam colhendo arroz. Muita gente colhendo arroz. Muitos homens. Eles usavam um cesto desse tamanho, muito grande, e eles iam colhendo arroz, cada homem tinha um cesto que tinha que encher aquele cesto. Quando aquele cesto fosse cheio, ele pegava e levava para o patrão, e o patrão dava o dinheiro para ele comprar comida para a família. Essa palavra aqui na Bíblia fala jornaleiro. Jornaleiro tem a ver com dia, que dia é jornal em francês. Então, jornaleiro é aquele que trabalha de manhã até meio-dia, 2 horas, para levar a comida para a família. E eles foi falar com essas pessoas, foi falar de Jesus. E eles deram um soco nele, espancaram ele, e ele se afastou. Tinha uma árvore, ele ficou ali debaixo da árvore, olhando as pessoas colhendo arroz. A certa altura ele percebeu um movimento, achou que tinha alguma coisa errada. Um homem que estava colhendo arroz desmaiou. Então, desidratação, insolação, alguma coisa, aquele homem desmaiou. Pegaram o homem, levaram e o cesto dele ficou lá. Sundar Singh foi lá, pegou o cesto e foi encher o cesto dele. E cortou até o cesto ficar cheio, até a hora deles irem embora e levar o cesto para que ele recebesse o salário que era para a família dele comer e não morrer de fome. Aí, todos eles se reuniram, os trabalhadores, os homens que catavam, colhiam arroz, se reuniram e falaram, moço, fala o que você queria falar, que nós não deixamos. Morreu com pouco de 40 anos, mas ele agonizou a boa agonia da fé. Vamos agonizar um pouquinho, irmão, só um pouquinho. Vamos suportar só mais um pouquinho. Vamos fazer um pouco mais. O que é o nosso tema ali? Um pouco mais, um pouco melhor, a cada dia. Irmãos, esse tema é fantástico, baseado na Escritura, baseado nessa carta aos Hebreus. Pois bem, aprendemos, quando lemos o capítulo 11 de Hebreus, que alguns tiveram vitórias e outros sofreram derrota. Uma pessoa tem uma fé, consegue. Outro tem a fé, leva uma açúcar. Pela mesma fé. Mesma fé. Bom, aqui os escritores aos Hebreus estão falando. O testemunho de todos agradou a Deus. O testemunho de todos agradou a Deus. Deus gostou. E alguns foram sacrificados até a morte para testemunhar.
Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Jesus. Esquece. É muita pretensão. Jesus foi à cruz, morreu. Eu vou dizer que eu sou igual a Jesus? Não. Mas eu posso ajudar. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso cooperar. E se eu coopero, eu tenho que ser persistente. Item 3, item 2. A persistência se justifica pela esperança de uma recompensa. O texto diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Há uma alegria proposta, mas para alcançar aquela alegria, ele aceita o sofrimento. A alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. O escritor de Hebreus disse que, como nos jogos gregos, as pessoas sofriam a agonia da luta, mas essas pessoas lá no fim tinham uma recompensa. Tinham uma recompensa. Nos jogos gregos, as recompensas eram os aplausos de uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas, os escritores dizem que essas testemunhas eram os antigos heróis da fé que estavam lá. Porque os que corriam no estádio, quando terminava a meta, eles iam para a plateia. Você correu, o Zé Roberto correu, chegou no fim, vai para a plateia. E lá você fica e vem depois. Nós estamos depois. Teve gente que veio antes da gente. E de acordo com essa interpretação, aqueles que vieram antes de nós foram para a bancada. Eles estão olhando para a gente. Eles são a nuvem de testemunha. Nuvem como nuvem de gafanhoto, como nuvem de abelhas. Nuvem. Milhares de testemunhas. Jesus, vocês estão diante de uma nuvem de testemunha. Todo mundo que já sofreu pelo testemunho está lá te olhando. Vamos ver como é que você vai sair. Então a irmã Célia é uma atleta e corre. Agora ela está lá na arquibancada. Todos que chegam a meta iam para a plateia assistir os que viriam depois. Então, simbolicamente, aqueles heróis todos estão olhando para a gente. Como é que ele vai se comportar? Imagina, o meu pai, eu acho que ele está entre os heróis da fé. Se ele estiver olhando para mim, vendo o meu comportamento com as pessoas, vendo a minha seriedade ou falta de seriedade, então ele ficaria triste. Então, o atleta tinha a obrigação de agradar a plateia. Porque a plateia é como uma nuvem de testemunha. Estão lá. Pois bem, terminando aqui meu último argumento. Será que é o último? A persistência se justifica pela esperança de uma recompensa. Nos jogos gregos, a recompensa era os aplausos de uma grande nuvem. Ele chegou, Moisés está lá falando, o Leline chegou, Célia chegou, ele chegou, Marisa chegou. Está aplaudindo a plateia, porque eles também um dia chegaram. Irmão, não vamos desanimar, irmão. Não deixar qualquer coisa, qualquer empecilho. Né? Então, essas testemunhas estavam lá. Na vida cristã, a recompensa é a satisfação de servir a Jesus como mestre. A recompensa é essa. Você chegou lá,
Você serviu a Jesus, esse é a sua recompensa. Estava vendo na notícia sobre as Olimpíadas que as pessoas, aqueles que ganham medalha, ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro, tem um dinheiro que eles ganham. Eu vi lá um que estava ganhando 500 mil reais, ou não sei se era reais ou dólares, mas estava lá uma lista, acho que depois eles tiraram. Porque o verdadeiro, por eu falei para o André, era a falsa Olimpíada. Porque na verdadeira Olimpíada ninguém ganhava dinheiro. A recompensa era agradar o seu treinador. Como na guerra, Paulo falou assim, o soldado que é alistado faz tudo para agradar que o contratou. O crente tem que fazer tudo para agradar Jesus que nos contratou, que nos vocacionou, que nos salvou, que nos perdoou. Pois bem, o que os gregos, os atletas gregos ganharam? Eles ganharam o aplauso das testemunhas, uma coroa de louros. Lá em casa tem louro, eu trago para a igreja. Eram 2 raminhos de louro, um amarrado para cá, outro amarrado para lá. Aquilo era glória. Valia mais que $1 milhão. Ah, glória. Uma coroa de louros. Uma coroa feita de vegetal. Uma coroa de louros. Ele era o vencedor. E o apreço das autoridades, ele era elogiado. Jesus permaneceu porque tinha na cabeça a meta. Nós temos na nossa cabeça a meta. Não sei se os irmãos sabem que um dos significados da palavra pecado, hamartia. O que é pecado? Pecado é o seguinte: eu tenho que correr até a porta, mas só chego à altura do irmão José Roberto. Só consigo chegar ali. Isso se descreve como pecado, porque não alcançou a meta. A hamartia, lá o teólogo ali. Hamartia quer dizer, você não chegou lá, é pecado não chegar. É pecado não chegar. Então a palavra, aí ele diz assim, você deve se desfazer de todo empecilho e de todo pecado. Muitas coisas que nos impedem de servir a Deus não são pecados. Namorar não é pecado, mas o jovem não vem porque foi namorar. Receber familiares, dar festa para os amigos no dia de culto, não é pecado, mas é um empecilho. Então, o autor fala assim, vamos ver que eu gosto muito de boné, mas eu percebo que o boné me tira um pouco da minha energia, então eu tiro o boné. Eu tenho um anel, esse anel pesa, tiro o anel. Eu tenho uma coroa, um colar, tiro. Despojando. Despojar não é só eu tirar o paletó e deixar aqui. Despojar é tirar e jogar lá. Isso aí é despojar. Despojando os empecilhos. Despojando os empecilhos, corramos a carreira que nos está proposta. Pecado é não chegar, é não cumprir a meta. Aqui, se nós não cumprimos a meta, isso é descrito como hamartia. Toda vez que a gente não chega na meta, a gente pecou. Se é uma meta que é proposta por Jesus. Porque existe a meta falsa e a verdadeira meta. Se é uma meta posta por Jesus. Meta que Jesus colocou para mim. Criar os meus 4 filhos. Criei os 4 filhos, então eu cheguei lá. Mas eu abandono minha família. Um tem 15, outro tem 12, outro tem 5. Eu abandono. É pecado, porque eu não cheguei lá. Pois bem, últimas palavras. Como vimos, a vocação da igreja e sua responsabilidade são para dar contribuição ao testemunho dos antigos heróis da fé. Para isso, precisamos ter disciplina e precisamos ter persistência.
Sabe o que eu quero? Que Deus abençoe o seu coração, enchendo de alegria e de ânimo para a luta do dia a dia, seja na família, seja no emprego, seja na faculdade. A igreja que essa área multiplique o seu potencial. Quer dizer amém? Amém.